Fala pessoal, estamos mais uma vez aqui para mais um vídeo do nosso reservatório de dopamina. Bom dia! Se você já conhece o canal, seja bem-vindo de volta. Se não, eu me chamo Karine, sou estudante do último ano da Faculdade de Psicologia. Hoje é quinta-feira, dia 25 de janeiro, aniversário da cidade de São Paulo. Logo um feriado, logo vou ter um dia bastante atípico, que é um dia sem ter que trabalhar. E eu decidi gravar um vlog de rotina / de estudos. Porque não tenho nenhum planos hoje pra sair, tá frio e chuva em São Paulo, então eu vou ficar em casa. E como a nerd que sou, nada melhor do que aproveitar esse clima gostoso pra estudar. Nesse momento, eu escolhi um tema principal para estudar nas próximas semanas, principalmente porque é um tema que eu quero me aprofundar, pra decidir se é o tema que eu vou seguir dentro do meu TCC, que é basicamente o grande tema das emoções, mas focada principalmente nos transtornos de humor, então a gente pode colocar aqui depressão e ansiedade, e na questão da regulação emocional. Então eu tô estudando um grande tema que é emoções, e dentro dele tem esses dois aspectos que eu quero aprofundar e conhecer um pouco melhor. Acho que é um tema bastante macro, bastante amplo, e eu quero que o meu TCC seja justamente útil para minha futura carreira como psicóloga clínica. Eu acho que emoções e transtorno de humor são uma das coisas acho que a gente mais acaba lidando no fim do dia. Esse serzinho aqui é a Amora, minha gatinha. Acho que eu nunca apresentei ela no canal, mas ela é muito linda. Hoje eu quero terminar um capítulo de um livro que eu estava lendo, vou mostrar pra vocês logo em seguida. Quero também mostrar a forma como eu estudo, a forma como eu consegui, depois de 4 anos da faculdade, chegar na conclusão de que é a melhor forma que funciona pra mim. Mas antes de tudo, eu vou pra academia. Estou vivendo a minha era fitness e eu vou fazer minha cota diária de exercício e volto daqui a pouco pra gente poder estudar. Provavelmente depois do almoço, porque é feriado. É um dia tranquilo, sem pressa, estou assim bastante relaxada. Até daqui a pouco. Dormindo ainda? Meu Deus, que vida boa essa vida de gatinho. Já em casa, agora é mais ou menos 12:30. Vou tomar um banho, porque eu tô suada, morta e cansada. E depois fazer almoço e mais tarde estudar. Agora sim. Quase tudo pronto, eu só preciso de um café. Não dá pra começar a estudar sem um café. Então, já volto. Enquanto o café está sendo coado, vamos falar sobre o tema de estudo de hoje. Eu estou estudando por esse livro, que é o Manual Clínico dos Transtornos Psicológicos. Ele é um livro gigantesco. Vai falar sobre vários protocolos de tratamento para vários transtornos mentais. No momento eu estou lendo o capítulo 6, que é um capítulo muito especial, porque vai falar sobre um protocolo unificado para tratamento de transtornos de humor. O que é um protocolo quando a gente fala de saúde? É uma espécie de guia para o tratamento, uma espécie de passos, um roteiro, uma base do qual o profissional deve se basear para tratar um transtorno específico. E o fato desse capítulo específico ter um protocolo unificado significa que ele pega fatores comuns entre vários transtornos. Aqui nesse capítulo específico a gente aprende que um fator comum tanto da depressão quanto dos transtornos ansiosos é a evitação. Seja a evitação de atividades pelo humor deprimido, ou seja, evitação de atividades pelo nível alto de ansiedade. Então ele pega esse fator comum para que a gente possa tratar de uma forma única pacientes que possuem sintomas depressivos junto com sintomas ansiosos. Em vez de a gente focar só na depressão para depois ir para ansiedade e vice-versa, a gente trabalha as duas coisas ao mesmo tempo, focando no que elas têm em comum. E isso é fantástico, porque uma coisa muito prejudicial dentro da saúde como um todo, e principalmente da saúde mental, são as comorbidades. É o nome que a gente dá para pacientes que possuem um transtorno e outro. Então, possui ansiedade e sintomas depressivos, possui um transtorno de personalidade com certo nível de ansiedade. Então, são comorbidades, transtornos que se apresentam juntos. Muito interessante conhecer uma abordagem, um protocolo que busca não apenas tratar um sintoma de um transtorno e de outro de forma separada, mas sim de forma unificada. Então, estou estudando agora sobre protocolo unificado para transtornos emocionais, com foco na terapia cognitiva comportamental, que é a abordagem do qual eu mais me identifico.
Isso é um monte de informações, um monte de nerdices, vocês não precisam saber disso, mas é basicamente sobre isso que eu tô estudando. Eu comecei essa leitura há algumas semanas, já sentei acho que umas 4 vezes pra estudar esse capítulo em específico e ainda não terminei. E eu já vou explicar porque que eu demoro bastante pra ler, porque eu tento fazer de uma forma com que eu retenha o máximo de informações possíveis. Vou pegar meu café e já mostro pra vocês como eu costumo estudar por livros. Esse é o capítulo 6, Transtornos Emocionais, um protocolo unificado transdiagnóstico. Eu já li boa parte do capítulo e estou na parte onde a gente fala dos módulos do protocolo. Então é como se seguisse uma certa ordem de módulos que respeitam uma aprendizagem de habilidades cognitivas que vão ser muito importantes para esse paciente com depressão e ansiedade. O meu estudo, quando eu tenho o objetivo de aprender, de reter um conteúdo, ele tem algumas etapas. A primeira, obviamente, é ler o livro. Eu gosto muito de estudar por livro, então é normalmente o que eu opto por fazer. Então eu leio grifando. Basicamente eu uso uma lógica bem simples de cor. Eu uso uma cor para informações importantes e uma cor para informações muito importantes. Palavra-chave que eu preciso lembrar. Então, eu fui lendo sobre os módulos do tratamento, fazendo as minhas anotações, escrevendo, rabiscando. Depois que eu leio uma parte significativa, que eu li uma quantidade boa de conteúdo, o que eu faço? Eu fecho o meu livro, deixo ele de lado e pego uma folha em branco e começo a escrever tudo que me vem na cabeça do que eu acabei de ler. Então, eu vou escrever sobre os módulos, o que cada um deles significa. Eu vou tentar lembrar o máximo de informações. E por que isso é muito importante? Eu já fiz um vídeo sobre isso, vou deixar linkado aqui, mas uma das coisas mais importantes para a gente reter informações é a recordação ativa, que é o processo de ativamente recordar, sem ter acesso ao conteúdo, o que você leu, o que você aprendeu anteriormente. Então eu uso essa lógica para todo tipo de estudo que eu realmente vejo ali uma importância em reter o conteúdo. Eu faço isso escrevendo o que eu vi, mas eu poderia fazer isso fazendo flashcards, eu poderia fazer isso fazendo slides, explicando o conteúdo para alguém. A minha experiência não importa a forma como eu vou utilizar a recordação ativa. É só importante que ela esteja no meu aprendizado, que eu esteja recordando as informações que eu vi sem o auxílio do material inicial. E eu faço isso em alguns níveis. A primeira vez que eu li esse texto, eu fiz uma espécie de resumo, lembrando da minha cabeça as informações dos módulos que eu tinha visto. Então essa foi a primeira parte do meu aprendizado. Na segunda vez que eu fui sentar para ler, eu fiz uma coisa diferente. Antes de pegar o livro e continuar a minha leitura, eu peguei uma página totalmente em branco e escrevi de forma bastante caótica tudo que me vinha na cabeça sobre o texto. Então eu não tinha acesso a nenhum desses dois. Eu fui anotando, fazendo flechas bastante caóticas de tudo que eu lembrava. E depois eu segui a minha leitura. E isso, particularmente, é muito importante pro meu aprendizado, porque eu forço a minha mente a lembrar aquilo que ela aprendeu anteriormente. Ainda tem mais um passo nessa história, porque, como eu falei pra vocês, eu tô estudando um protocolo de tratamento. Então ele tem passos bastante importantes de serem lembrados. O que eu tô fazendo agora, que é a etapa que eu vou fazer nesse vlog, é continuar a minha leitura dos módulos e fazer também um resumo para cada um deles. Então eu li aqui, por exemplo, a conversa entre o terapeuta e o paciente e fiz mais um resumo desse módulo. Então eu fechei meu livro e anotei no post-it tudo que eu lembrava do conteúdo. Como vocês podem ver, eu tento construir camadas de recordação ativa. Pode parecer complexo no início, porque eu fiz algumas coisas diferentes, mas é um princípio muito básico, que é um princípio de você ter acesso às informações. Então elas, seja por uma aula, seja por um livro, enfim, você ler, assistir, ouvir. Fazer isso de forma passiva. Depois que você faz essa etapa passiva, você vai se afastar de tudo que você viu, então seja da aula, do livro, do texto, e vai botar para fora o que você aprendeu. Então você teve um input da informação e agora você vai botar o output. Você vai de alguma forma botar esse conteúdo para fora e ativamente fazer o seu cérebro lembrar do que ele aprendeu. Isso, de forma simples, é basicamente o que eu tento aplicar no meu estudo. É obrigar o meu cérebro a lembrar o que eu aprendi. E ele só vai lembrar se eu fizer isso várias vezes, de forma diferente e em tempos diferentes. Tendo isso em mente, essa é a forma que eu estudo. Vou aplicar justamente o que eu acabei de falar pra vocês agora. Vou seguir lendo os módulos e seguir fazendo os meus resumos no post-it sem olhar o conteúdo do livro. E volto já pra gente conversar.
terminei de ler o módulo 3. Vamos fechar, vou pegar um post-it e escrever sobre o que eu lembro. Escrevi as primeiras coisas que veio na minha cabeça. Poderia parar agora e seguir em frente, mas eu não necessariamente me esforcei para lembrar essas informações. Foi o que basicamente eu acabei de ler e me veio na memória. Ao invés de só seguir em frente, eu vou me esforçar para tentar lembrar mais alguma informação sobre esse módulo. É importante que seja praticado a verificação em 3 etapas de pensamento, sensação físicas e comportamentos. Além disso, pontos que podem ser importantes são: acho que lembrei tudo que eu precisava. Só pra garantir que realmente lembrei, vou passar o olho aqui por cima do módulo, só pra ver se eu esqueci algum conteúdo. Esqueci. Se eu esqueci, eu não vou lá ler e anotar o que tá escrito. Eu fecho e volto. Que aí eu escrevo com as minhas próprias palavras e com o meu próprio raciocínio. Também pode ser útil. Tá. Acho que consegui captar o máximo de informações. Eu vou pegar esse post-it e colar exatamente onde fica o módulo no livro, porque, como eu falei, não necessariamente eu vou conseguir aplicar isso daqui, porque eu ainda não tenho o meu CRP e não tenho os meus pacientes. Isso pode ser uma coisa frustrante da psicologia. Você estuda muita coisa e demora para aplicar essas coisas. Então, acho muito importante manter esse histórico para que, se eu tenho contato com um caso desse tipo, eu posso só voltar a reler minhas anotações e relembrar o conteúdo. Então, vou deixar meu post-it por aqui, perto do módulo 3. O meu livro fica todo um Frankenstein, assim, cheio de coisas grudadas nele, mas é um Frankenstein bastante útil. É basicamente isso que eu faço. Eu leio, me afasto do conteúdo e recordo ativamente o que eu acabei de estudar. Eu faço isso em níveis diferentes, de formas diferentes, mas é o mesmo conceito base. Vou dar uma pausa agora e já volto. Acabei de pedir um donuts na minha pausa. Vou seguir lendo os meus módulos e fazendo os meus resumos. Estou demorando muito para ler cada módulo, então acho que não vou terminar o capítulo hoje. Mas teremos mais dias pra frente. A intenção do vlog de hoje não era um dia super rigoroso de estudos, até porque é um feriado, eu estou fazendo isso por livre e espontânea vontade. E o estudo tem que ser pra mim uma coisa positiva, gostosa, uma coisa que faça sentido na minha rotina. Então vou ler mais um pouco, fazer mais algumas coisas e depois comer meu donuts, assistir Gilmore Girls e ler um livro e aproveitar o restante do meu feriado. Então, vai ser isso por hoje. Agradeço pela companhia de vocês aqui no meu dia. É um pouco de como eu estudo, nem de longe essa é a realidade de todos os meus dias, muito pelo contrário. Normalmente os meus dias são bastante atarefados com trabalho e obrigações da vida adulta, então isso aqui acaba sendo uma parte menor no meu dia, mas eu tento sim garantir que eu me desenvolva e que eu aprenda todos os dias, ainda que em um período menor de tempo, e encaixando na minha rotina. Então, essa não é a minha rotina de todos os dias, não se compare a rotinas da internet, porque muitas vezes não é a realidade, né? Isso daqui é um dia livre que eu escolhi fazer dessa forma, mas nem de longe todos os dias são assim. Espero que você tenha gostado do vídeo, não deixe de deixar comentários, curtir, compartilhar e vejo vocês numa próxima.